Olá, meu nome é Patrícia, esse aqui é o Estante Clássica, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, nesse canal eu falo sobre livros, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve para poder você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui e você receber o aviso dos meus vídeos. No vídeo de hoje eu vim falar de um livro que eu li no finalzinho do ano passado, eu acho que foi em novembro ou dezembro, e que foi o meu primeiro livro do Thomas Pynchon. Então, meu primeiro contato com esse grande autor pós-moderno americano. Eu fiz um vídeo aqui há alguns meses mostrando alguns livros que eu tinha comprado e eu falei que talvez eu iria começar o Thomas Pynchon pelo Vício Inerente, mas eu não comecei pelo Vício Inerente. Eu comecei por um outro livro que é o Leilão do Lote 49. Esse livro aqui é o mais fininho do Thomas Pynchon e é o segundo livro, se eu não me engano, que ele escreveu, mas muita gente fala que é um dos mais difíceis dele, então tem muita gente que não indica começar por ele. O que eu achei, tá? Eu não sei se é um livro, eu não sei se eu diria que para não começar por ele. Aqui a gente tem uma boa quantidade de livros do Pynchon, eu acho que só falta um. E o meu marido já leu 3 livros. E esse aqui foi o meu primeiro. Então, eu não tenho como dizer se eu não indicaria começar por esse aqui, porque não é o mais fácil e tal, porque eu não li outros. Mas a minha experiência de leitura foi boa, tá? Eu não acho que seja talvez ruim, eu não acho que foi ruim pra mim começar por ele, tá? É um livro fininho, realmente. Ele tem 166 páginas, mas ele não é um livro fácil de ler, tá? Em qual sentido? Não é aquele livro que você consegue, que você tá lendo e aí você para de ler e fica sem ler por uns 2 ou 3 dias e depois você pega. Quando você pega de novo para ler, se você fizer uma pausa grande, às vezes até se você ficar só um dia sem ler, quando você pega de novo você acaba esquecendo algumas coisas. Então se você ficar um tempo sem ler e quando você for retomar a leitura, você se perde. Até porque o livro é feito para você se perder. O Pynchon tem essa escrita que faz com que você fique completamente perdido, você não sabe direito onde que você tá, o que tá acontecendo, por que tá acontecendo aquilo. Gente, tá tendo uma obra do lado da minha casa que ela não acaba nunca, né? E hoje é um sábado. Ó, e está com barulho de obra. Então, assim, estou tentando gravar. Talvez fique alguns barulhos, porque eu preciso achar um tempinho pra gravar vídeo pra vocês. Mas estou tentando. Bom, o Pynchon faz isso, ele quer que você fique perdido, tá? Então o que a gente tem aqui nesse livro, né? Uma pequena sinopse. A gente tem uma personagem chamada Édipa, que foi designada inventariante da herança desse homem chamado Pierce, que é um homem com quem ela teve um relacionamento no passado, um relacionamento breve. Ela até não entende muito bem por que ela é inventariante, mas ela foi designada inventariante dessa herança. E aí a gente vai ter essa personagem tendo que resolver sobre os bens desse homem. Só que o Pynchon faz uma coisa, assim, uma maluquice, porque você começa a acompanhar essa personagem, ela vai sair de casa, né? Pega o carro, vai até outra cidade. E ela vai encontrando pessoas e vão acontecendo várias coisas muito aleatórias, assim. Então, ela fica em um motel, né? Assim, acho que de beira de estrada, se não me engano. Que ela conhece uns jovens, né? Uns meninos muito novos que têm uma banda. E ela vai se encontrar com um advogado. E ela vai conhecer pessoas e vai fazer coisas assim muito muito malucas, coisas que vão acontecendo, histórias que vão sendo contadas para ela. Então ela tá num bar e ela vê um símbolo esquisito desenhado no banheiro do bar. Ela acha aquilo interessante, ela desenha esse símbolo
E depois ela vai se envolvendo nessa trama, nessa coisa meio maluca de querer entender o que é aquele símbolo, e parece que tem uma grande conspiração que envolve os Correios dos Estados Unidos, e ela vai se enfiando nessa maluquice, e você que tá lendo também vai se enfiando ali junto, e sem entender, assim, é um livro que você fica assim, cara, eu não tô entendendo nada, sabe? Então, eu acho a minha dica para quem quer ler um livro do Pinch, para quem quer ler esse livro aqui, e talvez provavelmente os outros também, né? Porque eu acho que isso é uma coisa do autor, né? Pelo que se diz, é que você tem que abrir mão do controle de tentar entender cada coisa, de tentar entender o que está acontecendo, a história, o porquê disso, o porquê daquilo. Você só tem que ler e sentir essa experiência. Então, eu resolvi fazer isso. Eu comecei a ler. E eu fui lendo, e eu falei assim, cara, eu não tô entendendo nada, mas eu vou ler, vou indo. Às vezes eu tenho esse costume, tá? Isso já é algo meu. Se eu pego um livro pra ler e eu não consigo entender direito uma página, eu não fico lendo e relendo a mesma página 3, 4, 5 vezes. Eu não faço isso, tá? Porque às vezes a mente da gente, eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes acontece comigo, que eu tô lendo um livro e a minha mente, ela começa a divagar, começa a viajar um pouco. E aí eu volto e leio o parágrafo de novo, eu leio o parágrafo mais uma vez, e aí eu falo assim, vou continuar. Então eu tenho muito isso, de se eu tô sentindo que eu tô muito aérea, ou que eu não estou entendendo, não tô conseguindo ler, né, muito bem, eu vou lendo, eu deixo passar, e se eu conseguir pegar, eu continuo. Se eu ainda não entender, na próxima vez que eu pegar o livro para ler, eu volto e releio o capítulo que eu li, releio aquela parte que eu li, sabe? Então eu resolvi fazer isso também aqui no Thomas Pynchon, né? Aqui no leilão do lote 49. Eu falei, cara, eu não vou querer ficar entendendo tudo, não vou nem tentar entender tudo, eu vou lendo e vou acompanhando a história. E é isso, não dá, eu acho, para você tentar entender cada coisinha e juntar, porque é uma paranoia maluca mesmo, sabe? É uma coisa que você se perde, só que é muito divertido. É muito, muito louco, assim, é muito interessante. Por exemplo, no capítulo 3 do livro, se eu não me engano, a Édipa, ela vai assistir uma peça. E o Pynchon descreve, ele conta a peça toda no capítulo 3 do livro. Ele conta a peça dentro do livro dele, né? Dentro dessa história dele, ele conta a peça que a personagem tá assistindo. E isso, assim, é uma coisa que eu falei assim, cara, eu tava lendo, voltando do trabalho, e eu não consegui me sentir entediada enquanto eu estava lendo essa peça. Eu fiquei pensando assim, gente, quando começou a peça, eu falei assim, ele vai descrever a peça toda. E eu pensei assim, pô, vai ser um saco. Mas não. Ele conseguiu criar uma peça de teatro dentro do romance que ele está escrevendo. Super interessante. E você fica ali preso. Então, assim... E aí vão acontecendo mais coisas, e eu ficava assim no meio do livro falando assim, gente, e o inventário, sabe? E o inventário? Ela não tem que resolver o inventário. Mas não é isso, sabe? Não é meio que sobre isso. Eu acho que ele faz essa ideia, esse mote, né, inicial, e depois ele vai jogando um monte de coisa maluca no meio do livro, e é isso, sabe? É muito legal, muito divertido. Acho que tem passagens Tem passagens que você sente um pouquinho de raiva, tem passagens que você fala assim, cara, eu não gosto desses personagens, tem passagens que te emocionam, tem umas cenas que eu não vou falar muito porque eu não quero dar spoiler, mas tem cenas que emocionam. E para mim o final do livro é sensacional. Eu adorei o final do livro.
a forma como ele termina a história, porque eu cheguei num ponto que eu tava assim, gente, como que ele vai terminar essa história, sabe? O que vai acontecer? Como que ele vai fechar isso, essa maluquice toda que ele tá fazendo? E ele termina o livro de uma forma sensacional, na minha opinião. Então, assim, é um livro que eu adorei ler. Eu não acho que eu não diria que não comece pelo Leilão do Lote 49, eu não diria isso. Eu comecei por ele e eu gostei bastante e eu tenho vontade de ler os outros livros do Thomas Pynchon por causa disso. Inclusive teve um vídeo meu também que eu falei que eu acho que eu vou ler esse ano O Último Grito. Então, é muito bom. Assim, se você não leu Thomas Pynchon, se você não teve ainda contato com esse autor, leia, porque vale muito a pena. Então, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você já leu algum livro do Thomas Pynchon, se você já leu O Leilão do Lote 49, comenta aqui embaixo, vamos conversar. Me fala o que você achou, o que você acha desse autor. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!